Povo e povo, tudo bem com vocês? Na nossa aula hoje de instalações elétricas prediais, nós vamos estudar os dispositivos de proteção elétrica existentes em um quadro de distribuição, tá? E essa aula será dividida em três partes, sendo que a primeira delas são os disjuntores termomagnéticos, esses daqui debaixo do nosso quadro, ok? Ou simplesmente nós podemos chamar ele de DTM. Bom, então, vamos primeiro para a definição. O que significa, né? Então, ele é um dispositivo de manobra e proteção com capacidade de ligação e interromper a corrente quando surgem no circuito condições anormais de trabalho, como curto-circuito ou sobrecarga. Ok, mas o que é um curto-circuito e o que é uma sobrecarga? Curto-circuito, nós podemos dizer que é um encontro direto entre dois potenciais elétricos, fase com neutro, fase com terra, ok? Quando nós temos o contato direto, sem ter uma carga entre esses potenciais elétricos, nós falamos que nós temos um curto-circuito, ok? Nesse momento, o disjuntor vai desarmar em aproximadamente 10 milissegundos. Agora, o que é uma sobrecarga? Sobrecarga é quando passa uma corrente no disjuntor superior ao que ele suporta, superior à corrente nominal. Tá? Exemplo, você trocou a resistência do chuveiro e colocou uma resistência que tem uma potência um pouco maior. Aí, quando você vai tomar banho, depois de 4 ou 5 minutos, o disjuntor desarma. Tá? O que está acontecendo? Está passando por ele uma corrente um pouco maior do que estipulado pelo fabricante. Tá? Então tem uma curva aí de atuação e aí dependendo do valor da corrente em excesso que está passando, vai demorar aí 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto para desarmar. Tá? A gente vai ver essa característica dessa curva daqui a pouco. Além da gente definir, já ter noção do que é curto-circuito e sobrecarga, vale também a gente anotar o seguinte: para que serve esse cara? Por que eu vou instalar ele no meu quadro, na minha instalação elétrica predial? Qual é o objetivo dele? O objetivo de um DTM é proteger a instalação elétrica. O objetivo dele é proteger os condutores elétricos, ok? De tal maneira que a corrente que passe pelos condutores elétricos não seja superior à sua própria capacidade. Se eu tenho um condutor que ele suporta 15 amperes, eu não posso permitir que passe por esse condutor 16, 17, 20 amperes. Justamente para impedir esse excesso de corrente, tá? Essa sobrecarga nos condutores, nós colocamos o disjuntor. Vamos então entender um pouco mais sobre isso. Então, nós temos aqui comercialmente o disjuntor monopolar, bipolar, tripolar e o disjuntor tetrapolar. Perfeito? E as informações que nós encontramos aqui no corpo do componente é o que a gente vai ver agora na próxima parte da nossa animação. As informações apresentadas no corpo do componente, do DTM. Bom, nós temos a corrente nominal, que é o valor eficaz que ele consegue funcionar em regime contínuo, ok? Então, normalmente é o que o pessoal acaba indo procurar quando vai no depósito, um disjuntor de 40 amperes, 63 amperes, 32 amperes, né? Então, esse é o valor que ele suporta em regime contínuo, ok? Bom, tensão nominal, pelo qual o disjuntor vai ser submetido em uma instalação elétrica. Tá? Não vou colocar um disjuntor que suporte 100 volts numa instalação que tenha 220, 380, 440 volts. Né? Então tem que ter essa observação referente à tensão nominal dele. Ok? Capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito. Tá? Todo disjuntor ele tem uma capacidade de interromper uma corrente de curto. E esse valor normalmente é dado em kA. Tá? Nos disjuntores que nós temos aqui na nossa apresentação, todos eles possuem a capacidade de interromper uma corrente de curto-circuito de 3.000 amperes, ou seja, 3 kA. Bom, e aqui o nosso último item é a curva de disparo. Cada disjuntor ele vai ter aí, ele é classificado por uma curva de disparo, tá? O comportamento dele referente à sobrecarga ou ao curto-circuito. Então vamos entender como que funcionam essas curvas aí. Bom, primeiro nós temos o disjuntor com a curva A. Para que serve o disjuntor de curva A?
Então, ele é destinado à proteção de circuitos que alimentam cargas com características eletrônicas, como semicondutores e instrumentos de medição em painel. E, ao analisar aqui de forma mais detalhada o gráfico, é possível verificar o seguinte: aqui no nosso eixo X nós temos a quantidade de vezes que a corrente nominal pode ser multiplicada, tá? E aqui no nosso eixo Y nós temos uma escala em segundos e minutos, ok? Bom, então como que vai funcionar? Se o nosso disjuntor, vamos colocar uma corrente nominal de 10 amperes, tá? Então, vou multiplicar aqui por 1, 10 amperes. Se ele está nesse valor, ele não vai encostar essa curva amarela apresentada no gráfico. Agora vamos pensar aqui o seguinte, vamos analisar que desse disjuntor com corrente nominal de 10 amperes, na verdade está passando 15. Tá? Estou multiplicando a corrente nominal por 1,5. O que vai acontecer nesse momento? A corrente elétrica então está passando os 15 amperes e o disjuntor ele percebe isso. E ele vai desarmar a partir do momento que essa linha aqui ela ir de encontro à curva do gráfico. Então vai ser aproximadamente 2 minutos. Então ele vai suportar uma corrente de 15 amperes por 2 minutos e vai desarmar. Perfeito? Vamos pegar um outro exemplo aqui, beirando aqui os 20 amperes, né? Duas vezes a corrente nominal. Pegar aproximadamente uns 18, 19 amperes. Ele chega aqui a quase 20 segundos, um pouquinho mais, né? Uns 25, 30 segundos, ok? E a partir do momento que passar por ele uma corrente vai de 2 a 4 vezes aqui, o que vai acontecer? Ele já entende, quando ele já começa nessa região do gráfico, ele já entende que é uma corrente de curto-circuito. Tudo que fica nessa região aqui à esquerda do gráfico, ele entende como sobrecarga, então ele tem um atraso para desarmar. Tudo que tiver nessa região amarela do gráfico daqui, e também todo o lado direito, ele já entende que é uma corrente de curto. Nesse momento, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, nós vamos perceber que o tempo de atuação dele é de 0,01 segundo, ou seja, 10 milissegundos. Vamos analisar o próximo comportamento aí da curva do disjuntor. A curva B, disjuntor curva B. Para que ele é destinado? Por que eu vou comprar ele? Eu vou comprar ele para proteger equipamentos com características resistivas, tá? Chuveiro, torneira elétrica, lâmpada incandescente. E ele entende como corrente de curto-circuito um valor que fica de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, vamos verificar isso no gráfico. Então, vamos lá. Bom, esse gráfico aqui ele já está um pouco mais afastado, né? E aqui aparece uma faixa nova de atuação, que é essa área azul. Essa faixa azul dele está dizendo para nós que existe o comportamento em tensão alternada, mas também existe o comportamento em tensão contínua. Em tensão contínua, ele atende uma corrente de curto um pouco maior. Bom, então vamos analisar lá. Nosso disjuntor, vamos manter o mesmo exemplo, disjuntor de 10 amperes como corrente nominal. Se estiver passando por ele 20 amperes, ou seja, o dobro da corrente nominal, a gente vai observar que nesse ponto ele vai desarmar em quase aqui um pouquinho mais em 10 segundos, ok? Se a gente olhar aqui 1,5, ao invés de 10 amperes está passando 15. Se a gente olhar, ele vai demorar 1 minuto para desarmar. Conforme vai chegando próximo aqui da corrente de curto, esse tempo vai diminuindo mais ainda. De 3 a 5 vezes a corrente nominal, ele já entende que é corrente de curto-circuito, ou seja, desarma em 10 milissegundos. Ok? Vamos agora ver o nosso próximo, curva C. Como que vai funcionar agora o nosso disjuntor curva C? Ele tem a capacidade de entender que de 5 a 10 vezes a corrente nominal é a corrente de curto, ok? 5 a 10 vezes é a corrente de curto-circuito. E aonde ele é aplicado? Por que eu vou comprar esse tipo de disjuntor? Eu vou comprar quando eu tiver alguma carga, algum equipamento que é predominante a característica indutiva. E onde a gente encontra isso? Tá? A gente vê em partida de motor de micro-ondas, ar-condicionado, geladeira. Tá? Então, são equipamentos eletrodomésticos que possuem motor. Tá? E esses motores têm a característica indutiva. Tá? Então, por ser motor, por ser indutivo, ele acaba tendo uma pequena corrente de pico. Por conta disso,
o disjuntor classe C é o mais indicado. Então vamos analisar o gráfico dele. Corrente nominal, 10 amperes. Ok, ele vai direto, não encontra com a curva aqui do gráfico. Agora vamos olhar aqui o seguinte, vamos pegar 2 amperes não, 2 vezes a corrente nominal. Então, está dando próximo aqui de 10 segundos. Se a gente pegar 3 vezes a corrente nominal, ou seja, 30 amperes, ele vai desarmar em 4 segundos. Se a gente pegar 40 vezes aqui a corrente nominal, um pouquinho mais que 2 segundos. De 5 a 10 vezes, aqui, ó, ok? De 5 a 10 vezes ele já está entendendo que é corrente de curto. Entrou nessa faixa aqui do gráfico, da curva, ele já desarma, ele já entende como uma corrente de curto-circuito. Curva D. Onde eu vou utilizar um disjuntor com a curva D? Equipamentos com características altamente indutivas. Tá? Então a gente consegue encontrar isso em motores que têm uma grande corrente de pico, tá? Uma corrente de pico de longa duração. Isso a gente encontra em motor e em transformador. Tá? O que acontece? Ao dar partida nesse motor ou nesse transformador, ele tem uma corrente alta inicial, tá? Que é a corrente de pico, e depois ela volta para a corrente nominal do motor. Porém, o disjuntor não pode desarmar quando ele está ligando nesse momento aí de inércia, né, de saída de inércia, tá? Então o disjuntor ele tem que suportar isso, tá? Então se eu pegar um disjuntor classe A, classe B, na hora que nós ligarmos o motor, o disjuntor já vai desarmar, tá? Então nós temos que colocar aqui um dispositivo que suporte momentaneamente essa corrente de pico do motor ou do transformador, ok? E olha como que é a curva desse tipo de disjuntor. Então, olha só, ele entende como corrente de curto-circuito de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Então, é um valor alto. Vamos pegar aqui, ó, novamente, o disjuntor de corrente nominal de 10 amperes. Se nós pegarmos aqui que está passando 80 amperes, ou seja, 8 vezes a corrente nominal, ele vai desarmar em aproximadamente 1 segundo. Se a gente pegar aqui que está passando 40 amperes, ou seja, 4 vezes a corrente nominal, ele vai desarmar em aproximadamente um pouco menos que 4 segundos, ok? Então notem que conforme a gente vai avançando aqui na curva dos disjuntores, a gente percebe que esse gráfico ele vai ficando mais próximo aqui da direita, né? Ele vai se afastando. Então a área que ele entende como sobrecarga vai aumentando. Perfeito? Povo e povo, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula referente a dispositivos de proteção, referente ao DTM, disjuntor termomagnético. Qualquer dúvida, por favor, deixe aí os comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para já ser notificado quando nós realizarmos a nossa próxima aula, que vai ser referente ao próximo item aqui da animação, que será o IDR, interruptor diferencial residual. Ok? Até a próxima. Obrigado.